Bom dia, tarde, noite ou madrugada, a hora que for. Eu sou Stamato, sou autor da saga A Era do Abismo e mentor da iniciativa Escrita Épica. E hoje vamos conversar sobre o que você precisa saber, o básico fundamental para contar qualquer história, qualquer tipo de história, seja realista, seja fantástica e qualquer formato de história. A gente tem muitos estudos sobre como contar histórias, alguns mais simples, outros mais complicados. Tem muita gente que fala que o segredo de contar uma história, aí conta uma coisa completamente desnecessária, tipo, não, você tem que fazer as suas anotações de maneira muito específica, e eu acredito que é muito simples, na verdade, porque existem vários tipos diferentes de histórias que são bons. Você consegue, por exemplo, no cinema, ver filmes de países diferentes, com elementos muito diferentes, com referências culturais muito diferentes, mas você consegue gostar com a sua própria referência, você mesmo não entendendo aquelas aqueles detalhes mais específicos daquela cultura, você consegue gostar. E por quê, né? Por que tem histórias que conseguem se conectar com tanta gente? E o motivo é que elas seguem os três baluartes da escrita criativa. Então, assim, sem mais delongas, sem enrolação, tá? Eu vou explicar rapidamente quais são esses três baluartes e também um último detalhe final que também ajuda muito. E isso é o básico para você contar uma história. Vai por mim, você sabendo isso, você consegue contar uma boa história, independente do formato, independente da mídia, independente do gênero que você está contando a sua história. Então, os três baluartes são, primeiro de tudo, personagens. Os personagens precisam ser interessantes. E o que é interessante pode ser um pouco subjetivo, mas o que você tem que pensar é o seguinte: o seu público tem que torcer a favor dos seus personagens principais, dos seus protagonistas. E tem que, provavelmente, torcer contra os antagonistas, né? Provavelmente. É possível criar antagonistas que são interessantes, que são empáticos também, mas se o personagem principal falhar, se não tiver essa conexão, se o seu público não torcer a favor do seu personagem principal, ele provavelmente não vai gostar da sua história. E te convido, inclusive, a pensar quais são as histórias que você mais gosta, quais são as que você menos gosta e por que será, né? Eu, particularmente, Senhor dos Anéis, que é um clássico, né? O clássico da literatura fantástica. Quando você vê o filme, quando você lê o livro, você torce pelo Frodo, você torce pelo Aragorn, você torce pelo Gandalf, você torce contra o Saruman, você torce contra o Sauron. Você provavelmente não quer ver o Saruman vencendo, não quer ver o Sauron vencendo. Por outro lado, quando eu assisti Anéis do Poder, a série que a Amazon fez, né, a fanfic da Amazon, o que me desconectou da série foi a Galadriel. Porque ela era tão grosseira com as pessoas, sabe? Ela era tão antipática, ela era tão ranzinza, tão afrontosa, sabe? Que eu não conseguia torcer por ela. Eu até gostei dos outros personagens, tá? Mas ela foi um dos pontos assim, que realmente pesou na hora de sentir assim, nossa, que pessoa mau caráter. Ela mente, sabe? Ela manipula as pessoas. São atitudes que, sinceramente, não funcionaram para aquela personagem. Eu já analisei aqui a Neste Poder nesse canal, tem vídeo, deixa aqui no card, não vou lembrar agora em que lado fica o card, mas se quiser ver minha opinião um pouquinho mais detalhada sobre a Neste Poder, tá aqui no card. E também tem muitos vídeos sobre Senhor dos Anéis, se você quiser também conferir em detalhes. Mas o ponto 1 é esse. O público tem que torcer a favor do seu personagem principal e dos seus personagens principais. Não só um, né? Geralmente mais de um. Mas tem que ter ali pelo menos um personagem que gere essa empatia. O segundo ponto é o cenário da sua história, e isso serve tanto para histórias no mundo real, histórias realistas, quanto no mundo fictício, tá bom? No mundo criado por você mesmo, num outro universo. O público tem que, no mínimo, entender aonde a história está se passando, tá? Tem que sentir que a história está se passando em um lugar relevante e tem que também sentir aquele ambiente, sabe? Então, se o cenário não faz diferença, sinceramente, isso perde parte da graça. Quando você lê um livro que se passa em outro país, muitas vezes a gente vê histórias que dizem que se passa, sei lá, em Nova York, mas você lê e pensa, cara, isso aqui podia ser em qualquer outro lugar do mundo, porque não tá fazendo diferença ser em Nova York isso daqui, sabe? E muitas vezes são escritores que não moram em Nova York, não conhecem Nova York o suficiente para dar um detalhe específico. E olha que eu já li livros escritos por brasileiros que se passavam em outros países, mas que o escritor ou escritora tinha morado naquele país. Então a pessoa tinha tido alguma noção de como é que é um dia a dia nesse tipo de local.
Isso faz muita diferença. Então, quando você, por exemplo, a casa do protagonista, essa casa é um lugar confortável ou é um lugar opressor, né? A casa do Harry Potter, por exemplo. Eu falei um pouquinho do Senhor dos Anéis, né? Você pensa na casa do Frodo e do Bilbo, por outro lado, pensa na casa do Harry Potter. São dois lugares bem diferentes, ambos são casos de literatura fantástica, mas cada casa dá um sentimento muito diferente pro público. A casa do Hobbit do Bilbo, do Frodo, é aquele cantinho que você não quer sair dele, você quer ficar lá, você quer morar naquela vila, você quer ficar naquele lugar pacato, tranquilo. Por outro lado, a casa do Harry Potter é pior do que encarar o Voldemort. A gente entende. Pô, por que o Harry Potter encara o Voldemort? Pô, porque se ele voltar pra casa, ele vai ficar morando embaixo da escada pra sempre. Que né, vidinha terrível que ele tinha. Então, a casa do Harry justamente faz justamente a gente querer sair daquele lugar. Então, ambos são livros fantásticos, tá? Mas cada um tem uma casa do principal, aquela casa inicial, que passam sentimentos diferentes. Então, pensa bem que tipo de sentimento cada localidade na sua história vai passar e qual é o sentimento de estar no seu mundo. Se você pensar, pensa nos livros que você... De novo, eu faço sempre esse convite. Pensa nos livros que você mais gosta e pensa qual seria a sensação de explorar esses mundos dos livros que você gosta. Então, por exemplo, Terra-média, né? Como que os leitores se sentem imaginando as andanças na Terra-média? Harry Potter, como seria estudar em Hogwarts? E assim vai, né? Eu não ia querer estar no mundo, nenhum mundo criado pelo Stephen King, né? Nem pelo Martin. São mundos muito interessantes de você ler na palma da sua mão, de você assistir num filme, numa série, mas de estar lá dentro eu não ia querer particularmente. Mas Senhor dos Anéis e Game of Thrones. Aí, no caso, né, ambos fantasia medieval. Mas não só pelo perigo de cada mundo, né? Não só pelo tipo de destino que aguarda cada personagem de cada mundo. São mundos que você, se você se imaginar dentro dele, vão passar sentimentos muito diferentes, tá? E sobre o mundo real, eu fortemente recomendo que você escreva sobre a cidade em que você vive, porque você vai conseguir passar para o seu leitor uma ambientação muito mais forte. Outro exemplo aqui é o André Bianco com Osasco. Ele é de Osasco. Quando ele fala de Osasco, eu sinto que eu tô num lugar real, sabe? Eu prefiro muito mais ler um livro do Bianco em Osasco, tá? Do que ler o livro de um escritor brasileiro que nunca esteve em Paris, que nunca esteve em Nova York, sabe? Nunca esteve em Tóquio, mas, sabe, viu filme, viu série, fala que tá lá e eu não me sinto conectado com esses lugares porque as descrições não são boas. Pensa nisso, tá bom? E o terceiro ponto aqui, encerrando os baluartes da escrita criativa, mas ainda tem um tópico final depois, não para de ver o vídeo por enquanto, é o próprio enredo, a própria história. A história tem que ser interessante. Porque se você tem bons personagens e um bom cenário, mas o leitor sente que a história não tá indo pra lugar nenhum, ou então a história tá ficando repetitiva, isso complica. Um exemplo aqui, eu tô terminando de ver nesse momento, tô na penúltima temporada, falta um episódio da penúltima temporada do Cobra Kai. Adoro Cobra Kai. Adoro. Aquela cidadezinha lá é um bom exemplo assim, de cenário, seria um lugar no mundo real, mas é uma cidadezinha estadunidense, mas que tem uma forte competição de karatê, né? Eles têm tradição de karatê naquela cidade, sabe? É uma coisa diferente, não é qualquer lugar, sabe? E é bacana, eu me sinto imerso naquela cidade enquanto eu vejo a série. E também quando eu vi os filmes do Karate Kid, né? Mas eu tô achando a história repetitiva, eu tô achando a história cíclica, né? Pra mim, eu tô feliz que eu tô acabando a série, porque se eu sentisse que, tipo assim, tô na metade da série e toda a história é repetitiva como tá sendo, eu não ia aguentar ver até o final, tá? Eu vou ver até o final porque eu sei que tá acabando. Mas o Cobra Kai, em resumo, tá? Não vou dar spoiler aqui, mas é basicamente sobre personagens. Alguns são legais, outros não são legais. E aí, esses que não são legais acabam entrando num arco de redenção. A primeira temporada era o Johnny Lawrence, o antagonista do primeiro filme, numa jornada de redenção. Simples assim. Ele ficou no fundo do poço, ele era um cara babaca, era um moleque babaca, e agora ele busca a redenção dele. Enquanto que o Daniel era um cara legal, mas tá ali, né, entre a cruz e a espada. Será que ele é um cara legal? Será que ele não é babaca também? Ele sempre foi meio babaquinha, né? Mas a gente vê que ele é um cara, ele é uma boa pessoa, né, mas ele é botado à prova na série. Só que aí, a gente vê os personagens passando por ciclos parecidos. Tem o Rob, que é o filho do Johnny Lawrence. Tem o próprio Miguel. O Falcão, né? O Falcão tem um arco bem interessante dele
ser aquele rapaz que sofria bullying, depois ele se torna um lutador forte, e aí ele começa a usar a força dele de formas questionáveis. Se você nunca viu, não vou dar spoiler nenhum. Mas, cara, e se eu for mencionar aqui, cara, boa parte dos personagens passam por esse ciclo, né? Entre ser legal, talvez sim, talvez não. Aí uns se redimem, outros caem pra vilania e depois buscam um ciclo de redenção. Tá cíclico, tá repetitivo. Adoro a série, né? As lutas são muito legais. Mas o enredo tá me cansando. Então, se o enredo não for bom, tá? Se a história não for interessante, se não cativar o interesse, isso também pega. Então, aí, de novo, faço o convite. Quais são as histórias que você mais gosta? E quais são as histórias que você menos gosta? E não só, acho que nesse caso aqui, mais importante do que as histórias que você não gosta. Quais histórias você largou no meio? Quais histórias que foram tão tediosas, ou então tão indiferentes, que você nem quis terminar a história, nem quis terminar a série, o livro, o filme, né? Largou no meio e não sentiu falta depois, sabe? Porque eu já tive essa experiência, citando aqui outro exemplo, com Stranger Things. Eu tinha largado no meio e eu pensei, tô sem tempo de ver, né? Mas eu não tava com interesse de ver. Mas um dia eu falei, cara, quer saber? Foi na pandemia. Vou ver, né? Eu larguei isso aqui e vou ver. Quando eu voltei a ver, eu larguei porque tava desinteressante essa história daqui. E aí quando eu fui ver, eu acho que foi a última temporada que foi lançada até o momento desse vídeo, que é que tem o Ed, aquele metaleiro. Todo mundo falando, nossa, muito irado, o Ed, todo mundo com blusa do Hellfire Club, e etc. E quando eu fui ver, eu achei tedioso demais. Muito tedioso, muito tedioso, muito tedioso. Muito nada acontecendo, uma história longa. Arcos desinteressantes pros personagens, sabe? Me perdeu. Total, tá, sabe? Mas hoje em dia eu entendo. Eu larguei porque eu tava achando interessante. Não foi porque eu tava sem tempo, né? Foi porque realmente me desconectou. E o mesmo se aplica para Witcher, que eu vi 2 temporadas e nem vi a terceira. Anéis do Poder, que eu vi a primeira e nem peguei a segunda, sabe? Eu só me desinteressei. Não é assim, não é nem que eu desgostei, assim, não é que eu deteste, sabe? Não é que eu ache que é horrível, que é uma porcaria. São fracas, são séries fracas. Todas que são séries fracas. Mas o pior é que eu não tenho ranço, eu tenho indiferença, tá? Então pensa nas histórias que você largou e por que você largou. Pensa nas histórias que você gosta e por que você continua. Aproveita e deixa aqui nos comentários tudo que eu tô te perguntando sobre personagem, cenário, enredo, quem são seus favoritos, quem são seus heróis favoritos, quais são seus mundos favoritos, quais são suas histórias favoritas e também as desfavoritas, né, se essa palavra existe. Bota aqui nos comentários para eu saber que tipo de livro você lê, que tipo de série você assiste, filme, jogo, etc. Que aí eu posso pegar o seu conteúdo e posso depois, em outro vídeo, analisar também, com base no que você me falar. Por fim, esses são os 3 baluartes, tá? Personagem, cenário, enredo. Se você escrever bons personagens, bom cenário e bom enredo, já é meio caminho andado para o seu público querer acompanhar a sua história até o final. Mas, por fim, tem algo muito importante que é a estrutura narrativa. Que é basicamente você ter uma noção de como começar uma história de maneira interessante, como desenvolver ela ao longo do caminho e como encerrar essa história. Eu citei aqui várias histórias que começaram bem e terminaram mal. Eu acho que, por exemplo, Stranger Things começa muito bem e me perdeu no caminho, sabe? Eu acho que tinha que ter acabado há muito tempo já essa série. Mas, enfim. Então, o X questão você tem que entender noção básica, tá? De estrutura narrativa. Se eu falar aqui, vai ser mais... Cada assunto desse gera mais de 1 hora de conversa, tá? Não dá pra falar em detalhes num vídeo assim mais sucinto. Mas sobre estrutura narrativa, é algo muito simples. Tudo na vida tem início, meio e fim. Parece óbvio, mas, cara, entende isso, faz toda a diferença. Quando você vai escrever um texto para o colégio, para a faculdade, para o Enem, o seu texto, a estrutura dele tem que ser introdução, desenvolvimento, conclusão. Início, meio e fim. Acabou. A questão é que ninguém nos ensina a aplicar isso numa narrativa, tá? Então, uma narrativa tem que começar com uma introdução interessante que desperte o interesse do público, tem que desenvolver o que foi criado e tem que encerrar de maneira satisfatória. Erro que eu acho muito comum em livros, por exemplo, tá tipo no meio do livro ou então já quase no final do livro e aí surge personagem novo, do nada, né? E eu fico, meu Deus do céu, mas eu tava interessado naqueles personagens lá do começo, né? E por que agora tá surgindo um personagem novo
que eu não me interesso por eles, eu não quero saber deles, eu quero saber daqueles que fazem no começo, eles foram introduzidos no começo, e tende a ser aqueles que o público se interessa mais, aqueles que já estão na história desde o princípio. Pensa comigo, se o seu leitor, ou espectador, qualquer coisa, mas se o seu público está acompanhando essa história, já chegou na metade, está indo pro final, é porque está interessado naqueles elementos que já estão lá. Enfiar coisa nova no meio pode complicar, provavelmente vai complicar. Então, muito cuidado. O primeiro ponto, a primeira parte da história é para introduzir personagens, cenário e enredo. O meio é para desenvolver e no final para concluir, tá? Estrutura narrativa. Dá para falar sobre cada assunto desse por muito tempo, dá para escrever um livro sobre cada elemento desse que eu falei aqui, tá? Mas o vídeo já tá grande já. Se continuar vai ficar gigantesco. Então, o básico do básico do básico. Aprende isso que você vai contar boas histórias. Os 3 baluartes: personagem, cenário e enredo. Elabora esses 3 elementos bem elaborados e quando for contar sua história, tem um suor aqui no meu rosto, não repara não. É um sozinho só, tá, gente? Calma. E quando for contar a sua história, foca na estrutura narrativa. Ah, como que eu começo? Pelo começo, pela introdução, né? Não fica explicando demais, é outro assunto, mas não vou me alongar. Começa pela introdução, depois desenvolve e, por fim, conclui. Esse é o fundamento esses são os fundamentos para você contar uma boa história. Eu também tenho cursos de escrita criativa, eu também faço mentoria de escrita criativa. Se você quiser que eu analise seu trabalho de maneira mais aprofundada, se quiser que eu analise seu texto, se quiser sentar comigo e bater um papo sobre sua escrita, tá aqui o link na descrição, tá bom? E também na descrição tem link de livros sobre escrita narrativa. Os livros que eu recomendo que você leia. Ah, Bernardo, não sei se eu devo ser um deus da escrita criativa. Lógico que deve. Pensa comigo, se você quiser tocar violão, você vai pegar um violão e vai sair tocando? Tem gente que até toca de ouvido. Mas um profissional, um músico profissional, nunca estudou aquilo que ele faz, sabe? Se quiser aprender a ilustrar uma pintura na tela a óleo, você vai só comprar a tela a óleo, vai sair borrando a tela, ou vai estudar, vai fazer um curso? Se você quiser aprender escultura, atuação, sabe, etc. Eu, Bernardo, ouço música todo dia. Não canto nada, não toco nada. Se eu quisesse aprender música, teria que estudar. Eu, Bernardo, já assisti inúmeros filmes. Não sou ator, não sou diretor. Se eu quisesse atuar, se eu quisesse dirigir, ia ter que estudar. E isso se aplica para todas as formas de arte, inclusive para a escrita. Tudo na vida a gente tem que aprender. A gente aprendeu a falar e a andar porque tinha alguém lá ajudando a gente, ensinando a gente. A gente aprendeu a escrever e a fazer continha matemática de soma e subtração porque alguém nos ensinou. Então tem que desmistificar essa coisa de que escrita é por conta própria. Balela, tá? Tudo a gente aprende com mentoria, inclusive arte, inclusive escrita criativa. Você não perde nada estudando. O pior que acontece é você estudar um livro de escrita criativa e falar, não gostei, não vou seguir. Eu mesmo tenho livros que eu sigo mais, que eu sigo menos, tem teorias que eu sigo mais, que eu sigo menos, mas eu li para ter esse parâmetro. Gostei, quero seguir, não gostei, não vou seguir. Então esse é o caminho do aprendizado. Você buscar o máximo de conteúdo possível e escolher qual que serve para você. Para isso, eu recomendo tanto a mentoria de escrita criativa, como também os livros que estão tudo no link aqui embaixo. E deixe seu comentário para falar aqui quais são seus personagens favoritos, seus mundos favoritos, suas histórias favoritas e quais são as desfavoritas e por quê. Quero saber e, se possível, eu quero também trazer mais vídeos com base no que você falar aqui embaixo. É uma honra. Por hoje é isso e até a próxima. Até lá, a gente se esbarra pelo multiverso. Valeu!